Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos em outro país que estiverem me assistindo. Uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e como eu sei que eu posso contar com vocês que gostam do meu trabalho, eu vou pedir um joinha, né? Que você dê um like aí para me ajudar. E também, né, aquele irmão que não gosta do meu trabalho, se quiser dar um dislike também, sinta-se à vontade, meu irmão. E queria pedir para você comentar. Comenta aí o que você achou do meu vídeo. Se você não gostou, pode falar, pode me dar sugestão, manda sugestão para mim aí. Eu gosto que as pessoas mandam sugestões para mim aí, eu fico muito feliz quando a pessoa sugere aí um assunto para mim. Pode mandar sugestões aí que eu fico muito feliz. E eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, estiver desanimado lá na seita, né? Para ele dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Ele pode me perguntar aquelas coisas que ele gostaria de perguntar para os anciãos e não pode, né? Pode perguntar para mim. Eu fico muito feliz em responder a sua pergunta. Também, aquele irmão que já foi testemunha de Jeová há muitos anos, saiu de lá, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus Cristo, né? Pode ligar para mim aqui para a gente conversar, tá bom? Eu vou conversar com você aqui com todo prazer, vai ser uma satisfação conversar com você. E gostaria de pedir para aquele irmão também que já foi testemunha, aliás, aquele irmão que já passou por uma seita, né? Que teve uma decepção e quer usar isso que aconteceu com ele para ajudar outros, né? Ó, você está de parabéns, viu? É isso mesmo, mas você talvez não sabe como que você vai fazer isso, né? Como é que você pode fazer com que muitas pessoas fiquem sabendo, né, do que aconteceu com você? Bom, é só você fazer um áudio contando aí, né, tudo que aconteceu com você e mandar para mim. Manda no meu WhatsApp, um áudio, e eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Não precisa falar seu nome, de onde você é, nada. Eu faço uma história aqui, eu faço um vídeo contando a sua história. Meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, soco, tá bom danado. Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, mostra uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Eles perguntaram para Jesus quando seria a destruição de Jerusalém e quando seria a segunda vinda de Jesus, o que culminaria com a consumação do século, o que outras pessoas chamam de fim do mundo. Mas Jesus, ele não respondeu a pergunta deles. Jesus apenas deu alguns sinais. Sinais esses que são cada vez mais evidentes em nossos dias. Mas tudo leva a crer que os discípulos estavam a fim de saber, eles continuavam perguntando para Jesus. Tanto é que em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus disse essas palavras, preste atenção. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, com essa resposta de Jesus, Jesus deixou claro que qualquer previsão que alguém fizer sobre a volta de Jesus e o fim do mundo, ou consumação do século, como queira dizer, qualquer previsão que o ser humano fizer é mera especulação. Mas veja, os discípulos não contentaram, não. Os discípulos continuaram querendo saber, né? Os discípulos fizeram uma nova indagação. Atos capítulo 1, versículo 6, mostra que, prestes ao momento de Jesus ascender ao céu, né, os discípulos novamente perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que restabelece o reino em Israel? Agora, por que essa pergunta? É porque os discípulos achavam que
que Jesus ia devolver o governo para Israel, que Jesus ia expulsar os romanos lá do país de Israel, lá, que Jesus ia expulsar os romanos e estabelecer um governo deles. Então eles estavam perguntando para Jesus se era naquele tempo que restabeleceria o reino a Israel. Mas Jesus, ele frustrou ali aquela expectativa dos seus discípulos ali, quando ele respondeu para eles assim, olha aqui, ó, não compete a vós saber tempos e épocas em que o Pai reservou para a sua autoridade. Não compete a vós saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Então Jesus deixou claro para os seus discípulos que esse dia da segunda vinda de Jesus e da consumação do século, ou fim do mundo, como alguns queiram dizer, esse dia é somente Deus é quem sabe. Que ser humano nenhum tem capacidade para para prever esse dia. Que esse negócio de ficar fazendo previsão, fazendo contas, isso aí é mera especulação. Esse negócio de dizer, porque 2.520 anos, contando a partir da primeira destruição de Jerusalém em 607 e terminaria em 1914. Bom, isso aí é a conta que as testemunhas de Jeová fazem, né? Para começar, a primeira destruição de Jerusalém não foi em 607, foi em 585 a.C., né? Para começar. Então, tanto é que 1914 chegou e nada aconteceu. Então, prova que essa previsão deles é uma previsão totalmente furada. Agora veja, meus irmãos. Então, uma coisa é esse dia está reservado somente para Deus, né? É uma coisa que está reservada para Deus, totalmente reservada para Deus. O ser humano não tem a menor possibilidade de fazer uma previsão de quando virá o tempo do fim. Mas, preste atenção, eu estava falando aqui sobre as testemunhas de Jeová, então vou falar aqui sobre quando começou as testemunhas de Jeová. Essa religião, essa organização das testemunhas de Jeová, que fica aí fazendo previsões, ela começou, esse grupinho deles, começou no ano 1879, né? Depois de Cristo. Então começou esse grupinho religioso, chamado de Estudantes Internacionais da Bíblia, que eles chegam ao cúmulo de achar que eles são iguais ao próprio Deus. Eles chegam ao cúmulo de achar que são iguais ao próprio Deus. Tanto é que eles vivem fazendo previsões, coisa que o próprio Jesus deixou claro que esse dia é somente Deus quem sabe. E eles não levam isso a sério, vivem fazendo previsões. Então veja, meus irmãos, esse grupinho intitulado Estudantes Internacionais da Bíblia, e que em 1935, depois de Cristo, passou a chamar Testemunha de Jeová, eles se acham iguais a Deus. Se acham. Os líderes desse grupinho, já fizeram várias previsões para o tempo do fim, né? Já fizeram várias previsões para o tempo do fim, né? E da vinda de Cristo. Várias previsões. Por exemplo, o primeiro presidente desse grupo chamado Estudantes Internacionais da Bíblia, e que mais tarde, que em 1935, depois de Cristo, passou a chamar Testemunha de Jeová, o primeiro presidente desse grupinho, chamado de Charles Taze Russell, ele profetizou a vinda de Cristo e o tempo do fim para 1914. Justamente aquela conta que eu falei. Ele fazia uma conta que
de 607 antes de Cristo, que segundo ele, Jerusalém foi destruída pela primeira vez em 607, mas que a gente sabe que não é. Segundo ele, esse doido começaria a contar 2.500 anos a partir de 607 e culminaria com a data de 1914, que seria a data da volta de Jesus e da consumação do século. Então, chegou 1914, nada disso aconteceu. Então, o que acontece? Aí o Russell, quando ele viu que chegou 1914, Jesus não voltou. O fim do mundo, ou seja, a consumação do século não veio. Então, o que o Russell fez? O Russell falou, não, Jeová enganou, Jeová cometeu um engano lá e tal, então o negócio não foi bem esse não. Jesus veio invisivelmente em 1914, mas o fim, ou a consumação do século, será em 1918. Mas ainda bem que o Russell morreu em 1916, sem ver a segunda profecia dele fracassada. Em 1916, o Russell faleceu. O Russell faleceu em 1916 e assumiu o Rutherford. Rutherford assumiu e logo fez outra previsão, que seria o fim, a volta de Jesus e o tempo do fim, ou seja, a consumação do século, o que as testemunhas de Jeová chamam de Armagedon, viria em 1925. Tanto é que ele construiu uma mansão em San Diego, na Califórnia, para abrigar os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que segundo ele ressuscitaria e viria morar nos Estados Unidos. E também chegou 1925, nada também aconteceu, né? E o terceiro presidente profetizou que o fim viria em 1975. Que 1975 completaria 6.000 anos, em outubro de 1975, completaria 6.000 anos de história da humanidade e que os próximos 1.000 anos seria o milênio. Também chegou 1975 e nada disso aconteceu, né? Então, isso é o que acontece quando a pessoa se coloca no lugar de Deus. Isso é o que acontece. É decepção atrás de decepção, porque Deus é Deus e ser humano é ser humano. Não tem como você misturar uma coisa com a outra. Preste atenção, Deus é Deus, ser humano é ser humano. Jamais o ser humano vai se igualar a Deus. Mas, infelizmente, ainda existe pessoas assim, que acham que são iguais a Deus. Infelizmente, ainda existe pessoas que pensam assim, né? Lembre-se de uma coisa, vocês aí que ficam querendo competir com Deus, vocês da corpo governante aí da sociedade Torre de Vigia, corpo governante das testemunhas de Jeová, vocês que se vivem aí querendo competir com Deus, lembre-se de uma coisa, Deus não entra em competição com ninguém, ninguém compete com Deus. Lembre-se que Deus não entra em competição, Deus é único e soberano, Ele não compete com ninguém. Lembre-se disso. Lembre-se do que aconteceu com o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor queria ser igual a Deus, ele chegou, ele achava que ele era igual a Deus. E o que foi que Deus fez com ele para mostrar que ele é menos do que uma partícula de pó perante Deus? Deus fez com que Nabucodonosor passasse 7 anos entre os animais comendo capim, porque Nabucodonosor ficou igual um animal, cresceu os cabelos, ficou ali andando de 4 e comendo capim junto com os touros. Isso é o que acontece quando
um ser humano quer competir com Deus. Então, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, vocês se acham Deus, não acham? Vocês se acham Deus. Então lembre, vocês não são Deus não, tá bom? Vocês não são Deus e vocês não queiram competir com Deus, porque senão o preço que vocês vão pagar vai ser muito alto, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Um abraço para todos, que Deus abençoe vocês e que pague vocês pelo apoio que vocês dão, né, assistindo os meus vídeos. Fique com Deus, um abraço a todos.